Olá, tudo bem, pessoal? Então, alguns de vocês estão me acompanhando aqui e sabem que a carta de hoje foi uma carta chamada Amor Familiar. E não é nenhuma novidade que a maior parte das expectativas que recaem sobre nós vem da onde? Da nossa familhinha, né? E a gente sabe que existem vários modelos de família, né? Eu acho que não é isso que entra aqui como foco hoje. Tem famílias de todos os tipos, né? Mas uma coisa é certa nesse processo. As expectativas, elas vão existir, quer queira, quer não, né? Seja porque são advindas do amor, de frustrações, ou até mesmo de um desejo de que as próximas gerações, né, as novas gerações, deem certo. Enfim, o motivo em si não é que não importe, mas não é o foco hoje, né? Porque são vários. E assim, mesmo que elas se adequem ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sentindo o peso daquilo que se espera de nós, né? E pensando sobre o tema de hoje, sobre isso, eu, uma grande admiradora de filmes infantis, acho que eles têm uma riqueza muito grande de símbolos, né, de simbologia, de arquétipos. Então eu quis trazer para vocês um filme que me tocou muito, que é o filme Encanto. Provavelmente eu vou falar de outros também, mas eu quero me delimitar nisso. E no filme Encanto, assim, a gente pode ver vários exemplos dessa questão familiar. A família Madrigal, contém spoilers, porque eu não consigo fazer resumido. Mas a família Madrigal recebeu um milagre, não foi isso? Que tornou a casa deles uma coisa meio mágica e fez com que esses integrantes tivessem dons, né? Os dons de cada um servia não só a família, mas também aquela comunidade ali de Encanto. Beleza, até aí tudo bem. O BO começa a acontecer, o problema começa a acontecer na trama, quando a Mirabel vai receber o dom dela e nada acontece, ela não recebe nenhum dom. Então ela é da terceira geração da família e na hora dela receber o dom não acontece, né? Fica todo mundo meio perplexo, principalmente a abuela, que é a avó, né? E numa família onde todo mundo tem um dom, ela não tem. E aí o tempo vai passando, as coisas vão se desenrolando e a gente vai vendo que a própria Mirabel, ela tenta suportar o fato de que é a única na família que não tem algo que a torne assim tão especial. E a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida, né? Quem nunca? Seu primo passou pra medicina em primeiro lugar. Aquela sua prima tá fazendo concurso público. Olha lá, fulana casou com um cara ótimo, bababá, bebê. E a gente tem essa comparação, né? De fazer essa comparação com quem tá muito bem ou quem tem um talento e a gente não. A avó é uma peça-chave aí porque ela fica muito, muito tensa com esse acontecimento. E a Mirabel percebe que não tem essa admiração da avó que todo mundo tem, né? Uma porque é forte, outra porque faz flores, é perfeita e tal. Ela não tem nada e ela percebe que a avó não dá muita atenção pra ela. E isso é bem perceptível quando o Antônio vai receber o dom dele e começa a música Só um Milagre Pode Me Ajudar. Que tem um momento nessa música que a Mirabel... Nossa, esse momento é muito forte, eu fico toda emocionada. Que a Mirabel fala, abra o olhar, né? Só queria fazer você me enxergar. Abra o olhar, abra o olhar. E aí a cena da avó assim, rígida, olhando pra frente e a Mirabel tentando chamar a atenção dela. O filme vai rolando e a gente vai descobrindo que outras pessoas da família se sentem tão desconfortáveis quanto a própria Mirabel, apesar deles terem dons. Então isso aí já é uma coisa interessante. A galera que tem o dom, que é vista como o supra-sumo, tem BOs acontecendo dentro de si também. E aí vem a sacada, né, de que os dons não são suficientes para tornar ninguém mais feliz e que aqueles que têm dons sofrem tanta pressão familiar quanto a Mirabel. E aí você vê, cara, todas as pessoas ali, né, estavam buscando superar as expectativas que foram criadas sobre elas, né? E você percebe que se você olhar pra sua vida, você não tá tão distante do filme Encanto assim, né? Não importa com qual personagem você se identifique mais, mas que tem. E aí a primeira a demonstrar essa infelicidade é a Luísa, a irmã mais velha da Mirabel. O dom da Luísa impressiona todos porque
Ela é super forte, ela dá conta de tudo, ela tem uma força incrível e aí ela consegue carregar todo o peso do mundo nas costas, literalmente. E aí quando a Luísa canta aquela música, ela estou nervosa e ansiosa na corda, bamba, sigo cautelosa. Ela fala da questão também de que ninguém pergunta se ela dá conta. Entendem que ela vai dar conta, ela afinal de contas sempre suportou tudo, sempre aguentou tudo. Então vamos delegar, vamos entregar pra ela, afinal de contas ela consegue, né? E a Mirabel, querendo ou não, foi a primeira a dar essa abertura pra ela, né? E ela começa a perceber que carregar o peso todo da família nas costas é muito pra ela. E ela começa a se sentir fraca, né? Essa vulnerabilidade emocional, né? Quando a gente tem que ser forçado a lidar com esses pesos emocionais que são mais do que a gente pode aguentar, a gente pode ter essa sensação de fraqueza, né? E sobrecarga natural, né? E muitos de nós fazem isso para evitar a rejeição, para ser o bonzinho, que não atrapalha, que não incomoda. E ela vê que ser a pessoa mais forte da família aguenta tudo calada, né? Que até então era uma coisa boa, era vista como uma coisa boa, ela não consegue mais cumprir esse papel. Ela percebe que ela não cumpre mais esse papel. E aí o mais louco é que, mesmo assim, ela fica em crise porque ela não quer mais ocupar esse papel de que suporta tudo, mas sem o dom dela, da força de super aguentar as paradas, ela também não se sentia ninguém, porque ela se identificava muito com o próprio dom, ela era reconhecida pela força. E aí se ela começa a se permitir a ser fraca, e aí mais na frente a gente começa a conhecer a história do Bruno também, o tio da Mirabel, né, que foi um grande tabu dentro da família. Não falamos do Bruno, não, não, não. É assunto proibidaço, que gera um desconforto geral na família, simplesmente porque, né, o Bruno, ele supostamente tinha abandonado a família, mas quando a Mirabel vai descobrir lá onde ele tá, encontra ele, ela percebe que ele tá morando na própria casa da família, só que escondido, né? E a gente percebe que ele não é nada daquilo assombroso que falavam sobre ele. O Bruno nada mais é do que a ovelha mística da família, se é que a gente pode adaptar esse termo assim. Mas ele tinha a capacidade de ver o futuro e, obviamente, né? Geralmente as ovelhas místicas da família são mal compreendidas, né? E pela sociedade, mal compreendidas pela família e pela sociedade, porque tem essa sensibilidade muito gritante, assim, são muito sensíveis, né? E as pessoas tinham um problema com o Bruno porque, como ele previa o futuro, as pessoas achavam que ele criava aquele futuro. É mais ou menos o que a galera entende do tarô, acha que o tarô vê o futuro. Se saiu nas cartas que vai chegar alguém pra você, você para a sua vida e acredita nisso firmemente, não levando em consideração causa e efeito, de que as suas atitudes vão gerar um resultado. Então, o Bruno, ele conseguia enxergar com essa sensibilidade de enxergar além, mas não era o que determinava o futuro das pessoas, era a atitude delas que determinava, né? E ele falava coisas que as pessoas não gostavam de ouvir, né? Que são as consequências dos próprios atos. E aí ele não é muito aceito e nem entendido pela família, porque ele fala verdades difíceis de serem encaradas. E por amar a família, ele se afasta para evitar que eles continuassem a sofrer. Eles e as pessoas da comunidade de encanto ali. E aí, a gente tem Isabela. Isabela, perfeitinha, que, né, onde ela passa ficam flores espalhadas, lindas e maravilhosas, simétricas e harmônicas, né? A irmã da Mirabel, a Isabela, ela tinha o dom de manipular a natureza, criar plantas, flores, lindíssima, perfeita, cercada de rosas, né? E tava com tudo certo para casar com Mariano, que é o príncipe encantado lá da comunidade deles. E você olha a vida de Isabela, você fala, maravilhosa, perfeita blogueira do Instagram, né? Mas nada por fora parecia incomodá-la, só que por dentro o bicho tava pegando,
né? Ela não aguenta mais reprimir a verdadeira personalidade dela e fala com a Mirabel: cara, você tá viajando aí, eu não quero nada disso, eu não quero casar com esse cara, né? Eu não quero ficar o tempo todo ocupando esse papel de perfeitinha, entende? Ela queria mais, só que ela fazia isso tudo por quê? Pela família. E porque ela ocupava esse papel de filha perfeita, né? De neta perfeita, enfim. E ela não aguentava mais essa pressão. E nessa conversa com a Mirabel, naquele momento, ela consegue criar uma coisa que não é simétrica nem perfeita, né? Ela cria plantas exóticas, começa a criar coisas exóticas, com cores diferentes, com formatos diferentes. Então ela percebe que aquela ali é ela de verdade. Não é perfeita, não é sempre igual, como são todas as rosas, mas é mágica, de todas as formas e cores, sabe? Com a potência de toda a natureza, todo o potencial dela reunido ali naquele momento, naquela espontaneidade, naquela expressão, né? E aí Isabela percebe, através daquela música, daquela conversa com a irmã, que ela é muito mais que perfeita, ela é criativa, ela é única, né? Mas tudo isso estava reprimido dentro daquele rótulo de neta perfeita, de filha perfeita, né? Essas pressões da família durante muitos anos. E aí você percebe que nem sempre, geralmente a família não faz essas pressões por mal, é pensando justamente em proteger, em cuidar, em achar que sabe o que é bom pro outro, né? Então, assim, a gente vai entendendo que esses filmes infantis são de uma riqueza. Se você olhar, eles ajudam você a viver a sua vida, dando dicas e conselhos, né? E aí você percebe que a mensagem mais importante parece ser de que tudo isso é apenas uma parte do que somos, né? Nós não somos as nossas utilidades, os nossos dons, né? Não é isso que define o nosso valor, nossas habilidades, assim, né? Não é só isso que define o nosso valor como pessoa, né? A Luísa, ela é identificada demais com o seu próprio dom. Se ela perde a força, quem ela é, né? Afinal de contas. E aí você percebe que a figura da avó, né? Da abuela, mostra como a necessidade de controle e medo da mudança podem acabar sufocando a individualidade do outro, né? E aí a gente vê como a Mirabel se sentiu excluída e coagida por não ter um dom, né? O grande lance da avó é a gente perceber que todo mundo na família tem seus traumas. E a avó também teve, né? Todo mundo tem seus traumas e fragilidades, e que seria muito legal se todo mundo olhasse para isso e trocasse um pouco disso, um com o outro, para não descontar, não depositar no outro as suas frustrações e traumas vividos, né? A avó, como eu falei, a avó da Mirabel, a abuela, ela sofreu um trauma no passado. Ela estava super feliz com os filhos e o marido e uma casa, e ela perde o marido, né? Ela perde a casa e se vê ali com 3 crianças para dar conta. E nesse momento ela acessa uma força que ela entende que é um milagre, que são essas magias aí. E por ela não ter tratado essa situação traumática, ela deixa que o medo de perder a sua nova casa e a sua família deixe ela se tornar uma pessoa abusiva, insensível, rígida, né? E você vê que no final das contas não é porque ela é uma pessoa má, foi só porque ela sentiu uma dor, não tratou, não soube como tratar e acabou se fechando no medo, né? E um outro ponto importante é o perdão. Como tudo foi tratado, né? O filme mostra como é importante você ter essa escuta pro outro e pra si. Saber se perdoar e saber perdoar quem tá ao seu lado também, né? Isso é uma abertura do coração. E aí o filme nos leva a refletir sobre como podemos e devemos respeitar a nossa individualidade, né? E a do outro, acima de desejos e expectativas, sabe? Porque desejar todo mundo tá desejando, expectativa todo mundo tá criando, mas que a gente tenha essa sensibilidade de se permitir ouvir, trocar, curar, né?
Se a gente for esticar um pouquinho, a gente vai ver que isso é muito recorrente em vários filmes infantis. Mulan, né? Ela se sente completamente envergonhada por não ter sido aceita pela casamenteira. A casamenteira fala que ela nunca vai levar para a família dela a honra, né? E aquilo para o meio social dela e para a família era muito importante ela se casar, né? E ela não consegue. Então é aquele momento que ela tem a crise, né? Que vem a música Imagem, né? A perfeita filha jamais vou ser, não, a perfeita esposa jamais vou ser, ou perfeita filha. Talvez eu tenha que me transformar, porque sendo só eu mesma, não vou poder ver a paz reinar no meu lar, né? E aí ela, por não estar conseguindo lidar muito bem com aquele BO dela, ela usa a questão da guerra também como uma fuga de si mesma, de uma certa forma. Tanto que ela fala no final, né? Talvez o meu pai não tenha sido o motivo, talvez eu só quisesse provar que sou capaz de fazer coisas certas, né? Que ela queria se olhar no espelho e ver alguém que valesse a pena. E aí, nesse processo todo, ela vai se descobrindo, ela vai se integrando, ela vai fazendo as pazes com o masculino dela, com o feminino também. Enfim, a gente vai ver isso se repetir no Viva, A Vida é uma Festa, quando ele tem um amor incrível, indescritível pela música e a família não suporta músicos, mas quando você vai ver lá no passado, é um trauma que foi gerado, não foi olhado, não foi curado, foi passado de geração em geração, até que vem alguém e traz isso bem forte, evidenciado na sua cara, que você não tem mais como ignorar, né? Foi a partir do Miguel que o bisavô dele, né? O bisavô dele foi resgatado, assim, né? E a verdade veio à tona da história. Enfim, você vai ver isso se repetir por alguns filmes aí, mas eu gosto muito de fazer esses paralelos, né? Da vida e a arte. E eu tenho um carinho muito grande por esses filmes da Disney, filmes infantis. Mulan, por exemplo, foi o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida. Então, assim, já perdi as contas de quantas vezes eu assisti. E cada vez que eu assisto é uma nova interpretação, mais uma coisa que eu descubro. Então, assim, dá uma olhadinha. Valente também, que, nossa, como eu me vejo ali, que ela tinha que ser, né, ocupar o cargo de princesa, só que em momento nenhum ela foi consultada sobre o que ela gostaria de fazer. Ela não queria ser princesa, ela não queria ficar rindo baixinho e comendo, não. Ela queria pegar o arco e flecha dela e o cavalo e sair por aí desbravando o mundo, entendendo as coisas e conhecendo através da experiência, papapá. Ela não queria essa vidinha de princesinha, sabe? E a mãe, pensando no bem da filha, queria colocar, né, encaixar ela naquele rótulo, seguindo aquelas regras para viver daquela forma, porque a mãe acreditava que assim era melhor. E, enfim, você vai vendo que isso vai acontecendo na nossa vida, não daquela maneira específica, como no desenho, mas se você fizer uma adaptação, assim, você vai ver que somos esses personagens aí. Eles estão dentro da gente, né, o tempo inteiro. E a reflexão foi trazida, espero que não tenha ficado confuso. Se você se identifica com algum desses personagens, fala aqui nos comentários, deixa a sua opinião, vou gostar de saber. Não sou psicóloga, mas eu acho que me identifico bastante com a terapia, com esse lugar do terapeuta, né, que é trazer o cuidado, a atenção, o acolhimento, né, e isso eu gosto bastante. Então, é isso, gente. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha trazido para vocês a oportunidade de alguma reflexão e alguma clareza, né, sobre as dores e as vidas de vocês aí. E até a próxima. Um beijo.